Ano passado eu fiz minha primeira declaração de imposto de renda e esse ano eu vou fazer por você o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim lá atrás. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, que eu tenho certeza que são as mesmas que eu tive. O imposto de renda muda praticamente todo ano e esse não foi diferente. Eu vou te contar aqui quais foram todas as mudanças com valores atualizados para você ter certeza se precisa declarar ou não. Eu fiz um vídeo muito simples explicando no detalhe, do jeito que eu gostaria de ter assistido. Antes de irmos de fato para os principais pontos referentes à declaração, vamos entender aqui algumas questões sobre o imposto de renda que deixa todo mundo muito confuso. Primeira delas, declarar imposto é diferente de pagar imposto. Eu fiz minha primeira declaração no ano passado porque eu me enquadrava em um dos requisitos, mas eu não paguei nada. Então, se isso te assustava, já pode ficar tranquilo. Declarar imposto significa basicamente que você vai precisar informar a Receita tudo que você possui em relação a bens e direitos. Mas eu não tenho nada, zero patrimônio. Certo. Mesmo assim, se você se enquadrar em um dos requisitos, eles vão querer saber. E já na questão de pagar imposto, isso só vai ocorrer em alguns casos específicos que você tenha tido um grande ganho de capital, seja por conta da valorização de algum bem específico ou por causa da remuneração do seu trabalho. E esse grande ganho de capital é relativo, vai depender de pessoa para pessoa. Já já a gente chega nesses valores. E outra dúvida que muita gente tem é em relação à malha fina. Afinal, o que seria cair na malha fina? Bom, diferente do que você pensa, a Receita Federal sabe tudo sobre você, ou quase tudo. Então, se você colocar alguma informação na sua declaração que não bata com as informações que eles têm no sistema, seja porque você errou ou simplesmente porque quis omitir, você vai cair na malha fina. E as consequências são juros e multas a pagar de acordo com o valor omitido. No entanto, depois do período de declaração, existe um certo tempo em que você pode verificar essas inconsistências. Elas vão ficar à mostras no site da Receita. Então é só você corrigir dentro do prazo. Mas vamos lá. Outra dúvida que eu tinha, que é muito simples, dá até vergonha, mas também pode ser a sua, é referente ao ano de declaração do imposto de renda, que é sempre em relação ao ano anterior, do primeiro dia de janeiro até o último, 31 de dezembro. Então quem vai declarar esse ano é em relação às coisas do ano passado, o que nos leva à pergunta: o que acontece se eu não declarar o imposto de renda? Em primeiro momento, pode não acontecer nada, além da multa, que é de R$ 165 e 1% de juros sobre o imposto devido, que você só vai pagar no dia que você finalmente decidir declarar o imposto. Mas caso você não declare no ano seguinte e isso venha a se repetir nos próximos anos, o que vai acontecer é que você vai ficar com o seu CPF irregular. E uma pessoa com CPF irregular não faz praticamente nada. Conta em banco, concurso público, viagens, vai comprometer tudo. E no dia que você finalmente tiver que declarar por obrigação, você vai ter que pagar as multas referentes a cada ano de atraso, fora os juros. E outra dúvida que muita gente tem, que é algo especial, um caso à parte, é em relação àquele BDR do Nubank. Quem aceitou vai precisar declarar? Bom, essa pergunta e outras relacionadas à renda fixa eu vou responder no final, pois para entender isso, você primeiro precisa entender quais são os critérios de declaração, que é os que eu vou te falar agora, para você saber se você realmente se enquadra ou não. Mas eu acho que até aqui esse vídeo já valeu o seu like. Ou você não tinha nenhuma dessas dúvidas? Inicialmente, o imposto de renda era somente para aquela parcela mais rica da população, mas de acordo com os 8 critérios que eu vou elencar, você vai perceber que muitos deles já englobam aquelas pessoas de classe média
e até as pessoas de classe média baixa, que não deveriam declarar o imposto. Mas o que o governo quer mesmo é que cada vez mais pessoas passem a fazer isso. Não é à toa que eles não atualizam a tabela há quase 6 anos. Mas vamos lá para os 3 critérios mais altos, que é o que enquadra a minoria das pessoas aqui. Quando eu chegar nos critérios que tem mais a ver com a gente, eu vou explicá-los de maneira mais profunda. Mas o primeiro deles é: se você teve em 31 de dezembro do ano anterior a propriedade de bens e direitos superior a R$300 mil, você é obrigado a declarar o imposto. Segundo, se você obteve receita bruta em atividade rural com valor superior a R$142.798,50, você também é obrigado a declarar. Terceiro, se você obteve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis na fontes acima do limite de R$40 mil, você é obrigado a fazer a declaração. E quarto, já chegando mais próximo da realidade de algumas pessoas, se você passou a condição de residente no Brasil no ano anterior até o dia 31 de dezembro, não importando se você já era daqui ou se você é algum imigrante, você é obrigado a fazer a declaração. Quinto, se você obteve ganho de capital de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto, você tem que fazer a declaração. Eu sei que esse parece complexo, mas é bem simples. Aqui está dizendo que se você teve algum bem, como carro, moto, casa, que vendeu e obteve lucro, você tem que declarar o imposto. Sexto, recebeu rendimentos tributáveis acima do limite de R$ 28.559,70, tem que fazer a declaração. O que seria rendimentos tributáveis? É todo aquele dinheiro que você recebeu ao longo do ano que tenha incidência de imposto, que seria basicamente tudo. Por exemplo, o seu trabalho de carteira assinada, algum imóvel que você tenha alugado, algum serviço que você preste para alguém e receba por isso. Enfim, se você recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado, você tem que declarar o imposto. E preste atenção, que apesar de parecer muito, pelo menos para mim parece, não é. Dividindo isso por 12, dá um total de R$ 2.380. Se você ganhou mais do que isso por mês no ano passado, meu amigo, você tem que declarar o imposto. Perceba que a linha de isenção está pegando cada vez mais pessoas, pois esse valor dá um pouco mais de 2 salários. E hoje tem muita gente que recebe isso. Mas vamos lá para o sétimo. E esse tem caráter especial, pois se você recebeu mais de R$ 22.847,76 e também recebeu o auxílio emergencial, você também vai ter que declarar o imposto de renda. E note que, se você tivesse recebido mais de 22 mil, mas tivesse ficado abaixo daqueles 28 e não tivesse recebido o auxílio, você não precisaria declarar. Mas se você recebeu mais do que esses 22.800 no ano e também recebeu o auxílio emergencial, você vai ter que fazer a declaração e vai ter que devolver o auxílio para o governo. Oitavo, e o que eu considero mais importante, é o que eu acho que vai enquadrar a maioria das pessoas aqui. Aliás, deixa aqui nos comentários em qual desses 8 você se enquadrou. Mas o oitavo é: se você realizou qualquer operação na Bolsa de Valores no ano anterior, você vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Vamos lá, que esse é onde as pessoas normalmente têm mais dúvidas. Comprei uma ação, mas vendi no mesmo ano, ou até mesmo na mesma semana. Ainda vou ter que declarar o imposto? Sim, você vai. Perceba que a cláusula fala: se você fez alguma operação na Bolsa de Valores no ano anterior, então se você comprou uma ação, somente uma, não importando o valor, você vai ter que declarar. Comprou e vendeu? Aí é que tem mesmo, porque você não fez uma operação, você fez duas. Uma de compra e uma de venda. Mas isso não quer dizer que você vai ter que necessariamente pagar imposto.
Caso você tenha vendido a ação e tenha obtido lucro, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, onde eu explico tudo sobre ações e a bolsa de valores. Lá você vai entender essa questão do pagamento e mais inúmeras coisas. Mas enfim, comprou um BDR, comprou uma ação, comprou um ETF, um fundo imobiliário, investiu em algum fundo de investimento, fez qualquer operação, vai ter que declarar o imposto. Não, mas eu investi somente em renda fixa. Vou ter que declarar? Nesse caso não. Investiu em CDB, LCI, Tesouro Direto, não precisa fazer a declaração. Pelo menos não por esse motivo. Mas se você se enquadrar em qualquer um dos outros 8, você vai precisar. E apesar de ser algo chato, que dá um certo trabalho, não é nada de outro mundo. Fazer a declaração é relativamente fácil. Às vezes a gente fica com raiva por ter que declarar só porque comprou uma ação ou um BDR, ou no caso ganhou, na questão específica do Nubank. Já já a gente fala sobre isso. Mas o que você tem que fazer é pensar pelo outro lado. Se você quer subir de vida e prosperar financeiramente, fazer a declaração vai ser algo inevitável. Eu, por exemplo, fiz no ano passado porque no ano anterior eu tinha começado a investir. Mas esse ano o investimento já não é um motivo, ou pelo menos não é o único. Eu vou precisar declarar porque no ano passado eu ganhei muito dinheiro. Passei daquela faixa dos 28 mil. E eu não quero descer. Então, entre os dias 1º de março e 31 de abril de cada ano, eu pretendo fazer essa declaração. E agradeço por já ter aprendido antes. E se você estiver preocupado com isso, relaxa que eu vou postar vídeos aqui no canal ensinando como fazer a declaração. É um compromisso que eu estou fazendo com você. Só não esquece de se inscrever no canal para não perder quando esses vídeos saírem. E claro, não deixa de compartilhar esse vídeo, caso você saiba de alguém que precisa. Sim, mas referente à questão de quem ganhou o BDR do Nubank, como é que fica? Precisa declarar? Sim, você precisa, mas não esse ano, pois esse BDR, ele de fato ainda não é seu. Existe um período de lock-up de 1 ano, então você só vai ganhar esse BDR no finalzinho desse ano, o que significa que você só vai precisar declarar lá em 2023. Mas claro que eu tô falando de maneira muito superficial. Existem alguns pontos aí que precisam ser observados. Se você quiser entender mais a fundo, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui. Eu me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues, muito obrigado e até o próximo vídeo.